Sou Carla Brito da Silva. Eu sou a filha de José Pereira da Silva, o idoso de 76 anos que foi socorrido para a maternidade de Abreu Lima. Dia 28/3/2025, às 2 horas da madrugada de hoje. Bom, meu irmão chegou na maternidade às 2 horas da madrugada. Chegando lá, os médicos fizeram os primeiros socorros e disseram que ele estava com começo de infarto, que ele tinha que ser socorrido. Aí, estava esperando a ambulância, que não tinha nenhuma ambulância no momento. Aí meu irmão perguntou se poderia fazer essa transferência dele no carro dele mesmo, particular. E lá disseram que não poderia, que agora a responsabilidade era da maternidade disponibilizar a ambulância. Meu pai ficou de 2 horas da manhã até as 8h35 esperando uma ambulância. Quando foi umas 7h e pouca da manhã, o médico falou para meu irmão que agora ele só ia sair de lá do hospital da maternidade com ambulância específica, que era a ambulância UTI, porque a situação dele estava muito crítica, por conta da espera da ambulância comum, entendeu? Então, o que acontece? Meu pai esperou tanto por uma ambulância que ele ficou em estado crítico. E daí ele só poderia ser transferido depois de uma ambulância de UTI. Eu falei com a secretária de saúde daqui do município de Abreu Lima. Ela ligou para mim e disse que ia liberar uma ambulância para o meu pai, porque meu pai só poderia ir para um outro hospital com uma ambulância específica, porque a situação dele era crítica. Isso a gente já sabia. Então, o que aconteceu? Isso ainda não é o fim. O que é o fim? Que quando a ambulância chegou às 8h35 da manhã, eu comecei a filmar. E o médico disse, olha, não é melhor tu filmar não, porque as pessoas que estão aqui, elas podem te processar, porque elas não te deu o direito de imagem, é só um conselho. Só que eu continuei filmando, não liguei, continuei filmando, filmei a ambulância. Quando a ambulância chegou, eu logo percebi que não era uma ambulância de UTI, era uma ambulância comum. E, inclusive, a ambulância era tão pequena que meu pai, ele é grande. Quando meu pai ficou deitado, o pé do meu pai passou da porta da ambulância. A ambulância não era uma ambulância nova, não era uma ambulância de UTI. Na ambulância só tinha a maca e um assento para o socorrista e o meu irmão que ia acompanhá-lo. E o que aconteceu? A própria maternidade disponibilizou um cilindro de oxigênio para o meu pai. E estava ensinando a enfermeira, acredito que ela seja enfermeira, mas está aqui no vídeo, depois eu vou saber o que ela era realmente, de fato, mas acredito que ela era enfermeira. Estava ensinando a socorrista como usar o cilindro de oxigênio. Bom, como é que diz que meu pai só ia ser socorrido se fosse numa ambulância de UTI, se a socorrista não sabia usar o cilindro de oxigênio? Eu acredito assim, que se a pessoa trabalha como socorrista numa ambulância de UTI, ela tinha que estar preparada para isso. Eu me lembro que eu falei, como assim? Ela não sabe? Então a socorrista saiu de dentro da ambulância e ficou meio que com a cara que chateada. E eu achei aquilo incrível, porque a enfermeira estava ensinando, dizendo a ela para ela ter cuidado, porque o cilindro de oxigênio ia acabar, estava no fim, e ela tinha que saber trocar, explicando a ela como trocar, como usar o cilindro de oxigênio. E é sobre tudo isso que aconteceu. A espera foi tão grande que meu pai não poderia mais ser socorrido numa ambulância comum. Tinha que ser uma ambulância da UTI. E quando chegou não era uma ambulância da UTI, era uma ambulância comum. Meu pai foi mandado para o Hospital Agamenon Magalhães. De lá, iam fazer a transferência dele para o CAP, para botar um marca-passo. Porém, ele esperou tanto para ser socorrido, que ele não resistiu. Teve 2 paradas cardíacas. Deram uma injeção, anestesia geral nele, para ver se ele melhorava, para poder transferir para fazer
essa cirurgia, mas não deu tempo. Não deu tempo e meu pai faleceu. Eu espero que todos vocês compartilhem. E desde já eu peço que alguém se comova com minha situação e me ajude a não se calar. A não se calar, porque não pode se calar, gente. Pode ser um familiar seu, amanhã pode ser um pai seu, pode ser um irmão seu, um filho. A gente não pode deixar esse descaso que a saúde pública. Eu sei que a saúde pública do município de Abreu e Lima está um descaso, porque eu sou mãe atípica de 2 crianças que precisam de atendimento, que precisam de terapias e a gente não tem terapia. Tem umas mães que tem outras que não, tem umas que estão na fila. E eu sou uma das mães que estou sem atendimento para os meus filhos. Só sabe quem é Abreu e Lima, só sabe quem é a gestão de Abreu e Lima, quem precisa da saúde de Abreu e Lima, da saúde pública de Abreu e Lima. Só sabe quem é a gestão, nós que passamos pelo que passamos. Vocês aí que não precisam ainda da saúde pública de Abreu e Lima, vocês não sabem. Vocês não sabem, vocês acreditam que a gestão é um amor, que está tudo bem, está tudo muito lindo. Mas quem realmente precisa da saúde pública daqui de Abreu e Lima sabe que isso não é verdade.